Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Hoje no nosso Agente nós vamos falar sobre um tema muito importante, violência contra as mulheres. Entre os principais tipos de violência contra a mulher, a gente sabe que existe, por exemplo, agressão física, principalmente no âmbito familiar. Maridos tratando as mulheres como se fossem objetos e batendo, e você sabe como é que funciona. Para tratar desse assunto, eu recebo a titular da Delegacia da Mulher em Goiânia, Ana Elisa Gomes, recebo também a psicóloga Ionara Rabelo e a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Goiás, Seção Goiás, do Brasil, Seção Goiás, Mônica Araújo. O programa está imperdível e em um minuto eu já recebo as minhas convidadas aqui. Vamos sair daí não, daqui a pouco eu volto. Mesmo com a edição da Lei Maria da Penha, que tem o objetivo de proteger mulheres de agressores, o número de violência contra elas ainda assusta. Só em 2012 o governo federal apurou mais de 730 mil casos de algum tipo de agressão contra as mulheres. Vai na tela. Após meses em um abrigo em Goiânia, as marcas da violência já não são mais visíveis no corpo. Mas as agressões deixaram lembranças difíceis de apagar da mente dessas mulheres. Essa estrangeira se apaixonou pelo Brasil e passou a morar em Goiás. Aqui conheceu o companheiro, mas o sonho de formar uma família virou pesadelo. Eu fui, muita violência psicológica. Ele não me deixou sair da casa, não tinha contato com ele, não tinha direito de ter amizade. Também a última agressão física foi que ele me pegou nos pescoços e eu pensei, agora já era. Eu vi que ele estava com muito raiva porque eu falei, eu não quero mais. Esta jovem também viu a violência virar rotina dentro de casa. Além dela apanhar do marido, a filha do casal também passou a sofrer agressões. Aquilo dali pra mim foi o zero. Pra mim já era, acabou. Você decidiu procurar ajuda? Decidi procurar ajuda. Eu fui na casa de uma vizinha minha, ela me encaminhou pro Conselho Tutelar e lá eles falaram que tinha uma casa de apoio. Relatos como esses expõem uma realidade preocupante no Brasil: a violência contra a mulher, seja ela física, sexual, psicológica ou econômica. A diretora do Centro de Valorização da Mulher lembra que muitas vítimas vivem no silêncio, por medo de denunciar os agressores. Falta muito para a mulher ficar mais corajosa, porque demora muito sair uma medida protetiva. E quando sai, mesmo essa mulher tendo uma medida protetiva, não tem um mecanismo, porque até que a polícia chega, ela já morreu. Só este ano, a Delegacia da Mulher de Goiânia já registrou mais de 2.000 ocorrências envolvendo violência contra a mulher. E de acordo com o Mapa da Violência 2012, a cada 5 minutos, uma mulher é agredida no Brasil e quase metade da população brasileira conhece alguém que sofre de violência doméstica. Ainda de acordo com os dados divulgados pelo governo federal, por dia no país são registrados pelo menos 240 casos de algum tipo de agressão contra mulheres. Os números são baseados nas chamadas recebidas pelo Ligue 180, onde são registradas denúncias de violência. Em todo o ano de 2012, foram mais de 732 mil chamadas. As agressões físicas representam 56% dessas denúncias. A Lei Maria da Penha foi criada há 7 anos com o objetivo de punir com rigor as agressões contra mulheres. Segundo esta delegada, a legislação se tornou um importante instrumento para penalizar os agressores. Antes da Lei Maria da Penha não era possível a prisão em flagrante, nem a prisão dos homens que praticavam esse tipo de crime. Com a Lei Maria da Penha é possível a prisão em flagrante e também é possível a prisão preventiva no curso do inquérito policial e também no curso do processo. E o segundo avanço, que também é de extrema importância, é a possibilidade da mulher solicitar as medidas protetivas de urgência.
urgência. No entanto, ela destaca que é preciso que haja maior estruturação do sistema de proteção à mulher. São necessários abrigos, né, em caso que há um risco maior até sair decisão das medidas protetivas. Só aqui em Goiânia que nós temos o juizado de violência doméstica, no interior também há essa dificuldade, atendimento psicológico, social, muitas vezes a mulher depende financeiramente desse agressor. E isso tudo dificulta, né, que a gente possa aplicar com maior presteza a legislação. Para a coordenadora do Núcleo de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, além do apoio da Justiça, as mulheres que sofrem violência também precisam ter acesso ao tratamento psicológico. Essas mulheres que sofrem agressão, elas têm um sentimento de desvalorização, depressão, medo da intimidade, ficam inseguras, elas têm um sentimento de desconfirmação. Bom, para tratar dessa triste realidade, eu recebo hoje a doutora Anelisa Gomes, titular da Delegacia da Mulher, a Ionara Rabelo, psicóloga especialista em violência contra a mulher, e também a Mônica Araújo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Goiás. Eu vou começar com a doutora Anelisa Gomes. Quais são os tipos de violência que a senhora mais atende hoje lá na delegacia e que tanto está assustando a comunidade e a sociedade no geral? Inicialmente, deputado, boa noite. Boa noite, doutora Ionara. Boa noite, doutora Mônica. Um prazer estar aqui e prestar informações para que as pessoas se sintam cada vez mais, especialmente as mulheres, cada vez mais à vontade em procurar a delegacia, em procurar a Polícia Civil e noticiar os crimes que elas estão sofrendo. Os crimes mais comuns registrados na Delegacia da Mulher hoje são os crimes de ameaça, onde o agressor ele promete ou coloca uma situação dizendo que vai praticar algum mal contra essa mulher. Os crimes de injúria, que são crimes onde o agressor ele ofende a vítima verbalmente. Crimes de lesão corporal, onde ele acaba agredindo a vítima e a vítima resta lesionada. E também as contravenções penais, de vias de fato. E perturbação da tranquilidade, enfim. E chegamos, infelizmente, também à prática dos crimes mais graves, mas as estatísticas demonstram que são em bem menor número, né? Que são as tentativas de homicídio, os crimes de estupro. E, nesses casos, os crimes de estupro também não somente aqueles que estão dentro do âmbito de convívio familiar. Esses casos são noticiados à delegacia diariamente. A delegacia, naquelas situações onde a gente pode agir incondicionalmente, sem a participação da vítima, sem a representação da vítima, a delegacia imediatamente já se empenha na apuração desses fatos. E naqueles casos onde a gente precisa realmente da participação da vítima para que o fato seja apurado, para que as providências sejam tomadas, nós aguardamos então a presença da vítima na delegacia para que a gente possa iniciar essas investigações. Bom, doutora, deixa eu só ver se eu entendo uma coisa aqui, se eu tenho razão numa afirmação que eu vou fazer. Segundo dados do governo federal, 730 mil casos foram registrados, mas não é todo mundo que procura a delegacia, que faz registro. Ainda tem muita gente, em especial no interior, no rincão, que apanha do marido, que apanha do companheiro e não faz nada. Com certeza. Infelizmente, esses dados estatísticos, existe aí uma estatística ainda não esclarecida, ainda não revelada. Nós sabemos que tem mulheres, e são muitas dessas mulheres, que são dependentes afetivamente, que são dependentes psicologicamente, que são dependentes financeiramente dos seus agressores, e muitas vezes também se sentem ameaçadas, não se sentem realmente encorajadas em procurar a polícia, em fazer as denúncias, e essas mulheres acabam... Não diria que se acostumando, porque seria muito cruel dizer isso, mas elas acabam se sujeitando a essa situação de violência porque se sentem realmente sem alternativa e permanecem nesse ambiente violento sem coragem para procurar as autoridades. Tá, eu vou pular a doutora Ionara, que eu volto para ela agora. Deixa eu só fazer uma pergunta para a doutora Mônica, ela como está representando a Ordem dos Advogados do Brasil, como é que a senhora vê os avanços da Lei Maria da Penha? Boa noite, deputado Fábio, boa noite a todos os ouvintes. Bem, houve um avanço muito grande na Lei Maria da Penha, mas ainda há muito o que se melhorar. Então, o que nós precisamos mesmo é de encorajar essas mulheres e que essa lei traga
a certeza de que ela pode fazer essa denúncia, e após essa denúncia, que ela também tenha a certeza de que ela e os seus filhos estarão protegidos. Embora nós tenhamos as medidas protetivas, o que nós precisamos é de eficácia nessas medidas protetivas. Mas é um avanço muito grande, principalmente quando se trata de mulher, né, porque protege tanto a mulher e aos seus filhos. E como até foi passado antes, a questão dos abrigos é uma segurança que a mulher tem após essa denúncia. Então, muitas vezes não adianta ela fazer essa denúncia junto à delegacia e retornar para o seu lar. Ela vai retornar e vai encontrar o seu agressor novamente. Então, ainda há o que se avançar, mas nós temos um avanço já muito grande e precisamos estar sempre repensando todos esses métodos dia a dia. Mas hoje nós não temos uma estrutura estatal que abrange, doutora Mônica, todo mundo, né, que precisa ser protegido num abrigo, por exemplo, né, uma moça que passa por um problema desse em casa, uma situação terrível dessa em casa, ela hoje, muitas vezes, não tem lugar para ir, né? Qual a importância de ter essas estruturas para recebê-las? Ainda há que se avançar nessa estrutura, porque ela tem que ter essa segurança. O nosso Estado ainda não oferece a estrutura necessária que todas essas mulheres precisam. Tanto quanto a questão da sua segurança pessoal e dos seus filhos. Muitas vezes essas mulheres pensam muito mais nos seus filhos do que a si mesma. Então, o seu agressor, a ameaça psicológica é uma ameaça assim, grave e que poucas pessoas percebem. Então, nós precisamos estruturar, hoje nós temos o CEVAM, que é o Centro de Valorização da Mulher, com pouca segurança, porque é muito fácil, você chega, toca uma campainha e entra. Então, nós precisamos avançar muito, o Estado precisa se conscientizar para abranger toda essa estrutura que todas as mulheres precisam. Bom, vou perguntar uma questão para a doutora Ionara aqui. O que pode acontecer com essas mulheres que estão constantemente passando por agressão e não procuram a delegacia, não procuram um advogado, não procuram ajuda? Na verdade, o que a gente percebe é que a agressão não é a primeira violência que ela vai sofrer. Então, primeiro ela passa pela violência psicológica e é importante dizer que essa mulher, ela passa e pede ajuda. Tem alguns estudos da Fiocruz que já comprovaram pra gente que durante 5 anos essa mulher foi vítima de violência psicológica, ameaça, insultos, humilhações, e ela contou isso para 2 grupos que são importantíssimos. Ela contou isso para alguém da família que não conseguiu ajudá-la e ela contou isso para líderes religiosos que tentaram ajudá-la ou não conseguiram também. Então, o que quer dizer? Ela não está silenciada. Então, uma primeira coisa é que é um mito de que a mulher vai sofrer calada. A gente sabe que ela sofre, ela comenta isso, e esses outros atores, é importante que eles percebam que eles também podem empoderar essa mulher e falar assim, olha, isso não está certo. Não está certo alguém gritar com você, não está certo ele te insultar. Vamos conversar com ele, vamos tentar e vamos para as medidas legais no que for necessário. Então, a primeira coisa que acontece, essa mulher pede ajuda. Ela não está recebendo a ajuda necessária. Então, a gente tem uma cultura na nossa sociedade que cala a mulher, que geralmente fala assim, olha, aguenta, é assim mesmo, homem é desse jeito. Então, a primeira coisa, tirar esse papel de vítima da mulher como se ela realmente ficasse calada o tempo todo e não buscasse apoio. Ela está buscando da família e de religiosos e ela precisa desse apoio se ela busca, porque ela tem uma família que ela quer preservar e essa é a segunda coisa importante. Em nome da preservação da família, ela vai minando todos os recursos psicológicos dela. Então, o que o senhor me perguntou? O que vai acontecendo? Ela vai, nesses 5 anos, até chegar ao primeiro dia do primeiro tapa na cara, do primeiro empurrão, ela vai se minando em nome daquela família. Então, o que a gente precisa? Não deixar que essa mulher se cale. Doutora, a senhora está falando uma coisa interessante. A senhora está falando, eu estou lembrando, todo mundo sabe que eu sou pastor também, de uma moça que estava passando por agressão verbal e ela procurou, antes de conversar comigo, com minha esposa, ela procurou a família dela. Isso, ela é do interior, hoje ela está na capital, mas ela é do interior, ela conversando com a mãe dela usou exatamente essa expressão que a senhora falou. Não, homem é desse jeito mesmo, aceita e tal e tal. E minha mulher, sangue quente, né? Virou para ela e falou, não tem isso não, conversa fiada, ou você põe respeito a ele, ou essa palavra dele vai virar daqui a pouco uma agressão física. E isso é um contínuo, nós não agimos como pastor, nós não agimos errado não.
Qual a importância da família? Qual a importância da família dizer para a pessoa, meu Deus do céu, você não precisa passar por isso? É importantíssimo. Então, assim, família, religiosos, essa fala que o senhor acabou de ter, são importantíssimos para a pessoa parar, ouvir e falar, então será que não é isso? Porque a violência tende a ser banalizada. Eu atendi mulheres que elas chegavam roxa para o atendimento, eu falei assim, o que aconteceu? Ela falou, nada. Eu falei, esse roxo aqui, a gente estava conversando, eu falei, olha, nós duas estamos conversando e você não está ficando roxa. Tem algum problema que quando eu estou conversando com meu marido e eu termino a conversa roxa. Isso não é conversar. Então é importantíssimo a família falar, olha, não é desse jeito, esse padrão de comunicação não é saudável, brigar, xingar, bater, não é um jeito de resolver problema. Então a família alertar para que isso é um sinal de violência e isso pode progredir é importantíssimo. O outro lado são as escolas também alertarem e alertar que não é gritando e batendo em criança, porque aí a violência vai sendo perpetuada por gerações também. A gente não concorda que bater em criança é forma de educação, não concorda que espancar, que não concorda que dar tapa, que existe psicotapa, não existe isso. Então é importante pensar que a violência está em várias das nossas relações e a gente precisa ir retirando ela, tá? Ok. Doutora Ana Elisa, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de agressão? Por exemplo, se eu estou sabendo que minha vizinha está apanhando, eu tenho a obrigação de fazer uma denúncia? Ou um parente, ou um pastor, ou um padre, ele tem essa obrigação? Eu não diria que é uma obrigação, né? O Código de Processo Penal, ele... Não é uma obrigação legal, mas é uma obrigação moral. Exatamente, uma obrigação moral, talvez. Especialmente as pessoas da família, como a doutora Ionara colocou. Infelizmente, a Polícia Civil, as autoridades, em alguns casos específicos, nós ficamos reféns da participação direta da vítima. Mas isso não impede que pessoas procurem a delegacia e noticiem os fatos. Quando isso acontece, que chega alguém, que muitas vezes um parente chega na delegacia desesperado, pedindo ajuda, socorro mesmo, falando que a mulher ali da família está sendo violentada, sendo agredida e ela não vem denunciar. Nós vamos atrás dessa mulher e tentamos convencê-la a chegar até a delegacia para fazer a denúncia. Mas, em algumas situações, nós nos deparamos com a resistência dessa mulher. Ela não quer ir à delegacia, ela não quer fazer as denúncias e nós não podemos obrigar a fazer a denúncia, procurar e relatar o que está acontecendo. Mas, em fevereiro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, discutindo a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, alguns artigos, decidiu que o crime de lesão corporal, mesmo aquelas lesões bem leves, um pequeno roxo, um hematoma, um arranhão, antes era necessária a representação da vítima, ou seja, essa participação direta. A vítima teria que dizer, contar, representar contra o agressor, dizer que queria vê-lo processado, e hoje não. Hoje, e isso nos deixa realmente muito satisfeitos, porque hoje a Polícia Militar muitas vezes chega conduzindo o agressor na delegacia com a vítima lesionada, tem casos às vezes até da vítima estar extremamente lesionada, e ainda assim ela se recusa a fazer exames, dizer o que aconteceu, mas nesses casos hoje, como a ação penal pública agora é incondicional, segundo o STF, nós temos feito todos esses procedimentos. Do jeito que a senhora está falando, é importantíssimo, se eu sei que está acontecendo algo na minha vizinhança, eu fazer uma denúncia, porque caso até a mulher, por medo, mulher tem muito de proteger os filhos, proteger a casa, enfim, por medo de perder o que tem, o núcleo familiar que tem, não quer levar a denúncia à frente, a polícia pode investigar a partir de uma denúncia que eu fiz, não é? Com certeza. A gente está discutindo aqui sempre essa situação, essa postura da mulher que resiste, que não quer procurar. Mas o que a gente tem realmente é uma estatística extremamente positiva de mulheres corajosas, mulheres que vão até a delegacia, mulheres que denunciam seus agressores, mulheres que pedem medidas protetivas de urgência e mulheres realmente que estão decididas a mudar de vida. Muitas delas, inclusive, desejando abandonar seus companheiros, aqueles homens que as agridem. Esses casos onde as mulheres resistem às denúncias, as situações em relatar o que está acontecendo, esses casos realmente são uma minoria, pelo menos diante dos números que nós temos, até das denúncias que nós recebemos, e a gente tem, nesse ano de 2012, uma perspectiva para os anos futuros de uma pequena redução já positiva realmente na prática de violência contra a mulher. Exatamente sentindo essa evolução da Lei Maria da Penha e do fato da mulher estar cada vez mais conquistando a sua independência, realmente assumindo
assumindo que tem seus direitos, que é dona do seu corpo, é dona da sua vida, que pode batalhar sua independência financeira e não tem que ficar dependente de nenhum tipo de companheiro que usa a violência, usa aquela agressão verbal, aquela ameaça, para mantê-la ali sujeitando realmente ela a uma situação de violência doméstica. Perfeito, eu vou chamar um intervalo, depois eu volto com as minhas convidadas. Eu estou conversando hoje sobre violência contra a mulher, com a doutora Ana Elisa Gomes, que é titular da Delegacia da Mulher aqui em Goiânia, com a doutora Ionara Rabelo, psicóloga especialista em violência contra a mulher, e a doutora Mônica Araújo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Seção Goiás. Em um minuto eu volto com elas. Bom, hoje eu estou recebendo para tratar de um assunto complicado, delicado, mas importante, a doutora Ana Elisa Gomes, titular da Delegacia da Mulher de Goiânia, a doutora Ionara Rabelo, psicóloga especialista em violência contra a mulher, e também a doutora Mônica Araújo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Seção Goiás. Estamos tratando sobre violência contra a mulher. Eu vou começar ali agora, sentido anti-horário, com a doutora Mônica, até porque ela falou há pouco que há muito a se avançar ainda no combate a essa violência contra a mulher. Quais seriam as sugestões da senhora? Eu vejo que a estruturação, primeiro, né, a educação, essa origem de educação cultural em relação às pessoas, mulheres, homens e crianças. E após, a gente seguindo uma linha, a delegacia, precisamos de mais funcionários, porque a gente recebe muita denúncia de que não há pessoas e a gente sabe que esse contingente é pequeno, até perguntando para a doutora Ana Elisa, que é delegada, a gente sabe que precisa melhorar, é uma questão do nosso governo hoje também, atingir essa meta, melhorar, estruturar as polícias hoje. Depois a gente também tem o judiciário, é necessário também essa estruturação do judiciário. Hoje nós temos uma defasagem de 90 juízes no nosso estado. Para quê? Para que isso agilize esse procedimento. Porque quando eu chego num processo, se ele demorar 2, 3 anos, para a gente ter uma efetiva condenação e um cumprimento de pena, a gente já vai até perder o seu objeto, ou então o crime pode até prescrever. Então é necessário que se estruture toda essa máquina para que a gente consiga ter uma condenação e que essa condenação advenha um cumprimento de pena efetivo. Bom, doutora, tem muita bolsa nesse Brasil, né? O Brasil é um país das bolsas. Bolsa disso, bolsa daquilo outro. Bom, não seria interessante, então, para que essa mulher que não quer perder essa dependência financeira, que ela possa conquistar essa independência financeira, não estou falando nem criar bolsa, porque eu acho que a gente tem que fazer um repensamento disso aí, mas numa tentativa do Estado ajudá-la, com curso, com um sustento, um período, ajudá-la a ter um primeiro emprego, enfim, ela ter essa independência, não seria algo interessante? Sim, a questão do emprego hoje é importante, ela se tornar independente em relação ao marido, aos filhos, namorado, companheiro, e que, após isso, ela também tem a estruturação para suas crianças. Muitas vezes não trabalham pelo fato de não ter onde deixar essas crianças. Ou então nós temos escolas que não funcionam em período integral. E a responsabilidade fica com quem? Com a mãe. É a mãe que cuida daquela criança. Então a preocupação é, se ela está trabalhando, e não tem escola hoje, ela tem que faltar ao serviço para voltar e cuidar dos seus filhos. Então nós precisamos também que há essa estruturação em termos de creche e escolas para essas crianças, que automaticamente já melhora um pouco a independência da mãe, que com isso ela pode trabalhar tranquilamente. Ok, doutora Ionara, a gente estava conversando em off aqui que tem gente tem mulher que é apaixonada pelo agressor, doutora, e aí não consegue largá-lo por causa disso? Na verdade porque assim, a gente tem alguns mitos. Um deles seria assim, de que, será que ela tem uma dependência psicológica? O que não, esse cara, esse homem, esse agressor, foi um homem que a encantou, foi um homem por quem ela se apaixonou. E aquelas agressões, elas vêm num contínuo, mas ela vai colocando isso em quadradinhos como se fosse um detalhe. Então aquele homem ainda é um João, porque eu me apaixonei, que a gente namorou tantos anos, a gente tem 3 filhos juntos. O pequeno detalhe é que ele me bate quando ele bebe. Aí a gente pergunta, bebe quando? Bebe todo dia. Então ela vai colocando isso como se fosse detalhes da relação. Então realmente ela tem um vínculo amoroso. E muitas vão chegar na delegacia com a doutora Ana Elisa e falar assim, olha, eu só quero que ele pare de bater.
E a gente tem situações que acontecem mesmo. Até uma coisa interessante é que a lei veio para ajudar esses casais a criar um padrão comunicacional mais saudável. Então, ele tem umas relações machistas de achar que pode mandar em mulher e bater a mulher e gritar. E quando coloca a delegacia, quando coloca o judiciário, ele fica assim, peraí, opa, então não é assim? E ele acaba até se educando para viver em sociedade de uma outra forma. Eu ia falar exatamente isso. O homem, se não tiver susto, não aprende nada, não. Se não tiver um susto aí de chegar nele e falar assim, ó, meu amor, tu vai ficar na cadeia, você vai virar... terapêutico. Desculpa a expressão, não assusta não. Tu vai virar moça lá dentro, porque esse pessoal que... Eu quero, na hora de encarar, por exemplo, a doutora Ana aqui, eles não encara, não. Quando vai pegar um delegado, um policial, é só questão da mulher, né? A coragem deles é para ser da mulher. Se não houver, não sei se a senhora concorda comigo, mas se não houvesse esse medo nesse agressor, não vai adiantar muita coisa, não. A gente tem percebido que a interferência do judiciário, a lei, nos ajudou muito. Porque, por exemplo, nas unidades de saúde, eu participo da rede de proteção a crianças e mulheres em situação de violência na cidade de Goiânia, que é uma rede que congrega as unidades de saúde, os CREAS, CRAS, as escolas. Então, a gente se comunica. Então, o que a gente percebe? Das notificações que a gente recebe, por exemplo, no ano de 2012, a gente teve no mínimo 5 pessoas, mulheres, foram agredidas ao dia em Goiânia. Então, no dia de hoje, a gente está aqui conversando e 5 mulheres vão ser espancadas em casa aqui na cidade de Goiânia. No mínimo, das que foram espancadas, tiveram algum hematoma, algum corte e foi parar na unidade de saúde. Que tem aquelas que vão levar os tapas e vão continuar em casa. E pode ser que dessas mulheres, algumas vão na igreja hoje à noite. Então, o que a gente sabe? Essas mulheres, elas estão aí, está acontecendo, isso não é lá longe, isso não é distante, isso é aqui dentro da cidade de Goiânia. E o que acontece? Ela vai pedir ajuda, e ela vai pedir ajuda na unidade de saúde, mas tem hora que só a unidade de saúde a gente não dá conta. Ir no psicólogo, a gente vai trabalhar empoderamento, trabalhar as relações familiares, trabalhar para que ela tenha voz. A autoestima dela, que é importantíssimo. Mas só isso não adianta, porque se a gente não tiver todos esses recursos que a doutora Mônica já falou, se ela não tiver uma escola para ela poder começar a trabalhar, para ela poder ter vida, não vai adiantar. Eu queria até interferir e perguntar para a doutora se realmente essa questão, esse amor, será que não seria essas mulheres tão dependentes, não só afetivamente, mas também se ela não tem essa dependência econômica, porque às vezes elas possuem 2, 3 filhos e o marido ainda consegue fazer o sustento familiar e ela está em casa. Eu não sei se ela conseguiria nos dar esses dados estatísticos em relação a isso, porque a nossa visão, assim, será que seria só mesmo o amor vai sempre prevalecer, mesmo diante de violência? Eu acho que a gente tem duas coisas. Uma é o amor, que realmente uma pessoa não entra numa relação se não tiver esse vínculo amoroso. A outra são padrões culturais, gente. Até hoje eu já ouvi dizer assim, vai ficar pra titia? Ou seja, não casar é um problema na sociedade. Ficar solteira é um problema. Divorciada, eu tive pacientes que falavam assim, depois que eu divorciei, eu vou em festa, nem minhas irmãs querem ficar perto de mim. Então, são clichês que vão colocando na cabeça da mulher, que ela fala assim, o peso de romper essa relação, o peso social disso é imenso. Na igreja, como é que vão me olhar a partir de então? Então, quando a gente fala desse rompimento, tem o amor e tem questões sociais e culturais gravíssimas que ela vai ter que enfrentar. Enfrentar isso não é fácil. As mulheres que são divorciadas que estão nos vendo hoje, elas sabem o quanto foi sofrido para ela enfrentar os filhos, que falavam, mãe, por que você está fazendo isso? Enfrentar a família que está falando, o problema é seu, que não sabe levar esse casamento. Só cuidado enfrentar a congregação religiosa que vai falar assim, por que essa mulher não está dando conta desse casamento, ela não tem Jesus no coração. Então, são vários pesos que ela vai enfrentando. Então, existe uma demanda psicológica que é de amor? Existe. Agora, existe uma demanda social que é quase que um caminhão que fica em cima das mulheres. Mas aí entra aquele ditado, né, doutora? Antes só do que mal acompanhado, isso, né? Então que bom. É melhor até por uma questão de física, isso, né? De preservar da vida. Até vou fazer essa pergunta agora para a doutora Anelisa. Como é que a pessoa que está em casa, pela experiência da senhora, identifica? Porque, pelo que eu entendi, começa com a gritaria, começa com o murro da língua, né? Para depois ir para a agressão física. Para a mulher falar, poxa, está na hora de tomar uma atitude, senão eu vou acabar apanhando. O que ela tem que fazer e como é que ela percebe isso? A própria vítima, claro, pode procurar a polícia, mas no caso dos vizinhos, que são realmente as pessoas mais próximas, a gente tem também casos onde os familiares, existe mais de uma família morando no mesmo imóvel. Acontece também de uma irmã, a mãe da vítima, procurar a delegacia, informar o que está acontecendo. E nós vamos sim fazer esses levantamentos.
No caso dos vizinhos, é muito comum, muitas vezes, a situação de violência estar ocorrendo. Geralmente essa vítima, ela grita, ela pede socorro, ou existe uma discussão, existe a gritaria, o agressor xinga essa vítima, os vizinhos ouvem aqueles palavrões, enfim, ouvem aquela discussão e chamam realmente a polícia. Já por diversas vezes, e nesses casos, e isso até a gente pode depois fazer um levantamento estatístico, quando isso acontece, que é o vizinho que chama a polícia e essa situação é levada até a delegacia, nesses casos a gente acaba enfrentando alguma resistência da vítima, porque ela própria não quis chamar. Ela própria não quis pedir socorro. Claro que às vezes ela não teve essa alternativa, mas a maioria das vezes, quando isso acontece, porque os vizinhos estão cansados de ouvir aquela briga, estão cansados, aquilo já é uma rotina, é corriqueiro, e eles chamam a polícia militar conduz esse casal até a delegacia. Claro, tem aqueles casos onde a gente consegue fazer o flagrante, pois existem as lesões corporais, mas em algumas outras situações onde essa vítima estava sendo ameaçada e ofendida verbalmente, a gente precisa da representação dessa vítima, muitas vezes ela não quer representar. Ela fala, não fui eu que chamei a polícia, não fui eu que quis, foi só uma briga, foi só uma discussão, não, e a gente termina sem poder fazer muita coisa. Desculpa atropelar a senhora, mas os vizinhos, aliás, todo ser humano sabe quando é uma discussão de um casal, quando é uma briga de verdade, né? Com certeza. Uma discussão, eu acho que todo casal passa por um momento ou outro uma discussão. Agora, né, doutora Ionara, doutora Mônica, todo mundo sabe quando é uma discussão que o negócio está descontrolando, existe, né? Assim, tem muitos casos onde existe a quebradeira mesmo, então. Se escuta o som de coisas sendo quebradas, coisas sendo jogadas, atiradas na parede. Então, nesses casos, e eu acho que é assim, como o senhor colocou no início, é uma obrigação moral. Se eu estou ouvindo, eu sei que está acontecendo alguma coisa, independente de estar interferido ou não na convivência daquele casal, é importante sim que a polícia seja acionada para que a gente possa, às vezes, até evitar o mais grave, que seria o homicídio, né? Bom, eu vou só terminar fazendo um lembrete para quem está em casa e para as nossas convidadas também. Aquele caso recente dos Estados Unidos, eu esqueci o primeiro nome, mas o segundo nome do agressor chamava Castro, né? Ele é americano, que manteve 3 meninas, né, por 10 anos, uma delas por 10 anos, literalmente escravas sexuais dele, por todo tipo de violência. Primeiro, os vizinhos não perceberam durante 10 anos que tinha algo errado. Me desculpa, é difícil de eu acreditar no negócio desse. Morasse numa ilha. Difícil de acreditar, mas tudo bem. Mas por causa de um vizinho que ouviu um grito, depois de 10 anos, diga-se passagem, é que elas foram resgatadas, né? Então a importância de você ficar de olho na rua, até na questão da... Eu falo muito isso desde quando eu sou um combatente contra a pedofilia, e desde quando eu fui presidente da CPI, o quão importante é os vizinhos ficar de olho nas crianças, né, na rua. Todas as crianças, a criança mudou o comportamento, aconteceu algo, poxa vida, muito melhor você chamar a polícia descobrir que não tem nada errado acontecendo. É melhor do que alguém morrer, alguma coisa acontecer depois. Tá? Eu só lembrando vocês aí que estão em casa, a importância que é você perceber que tem algo acontecendo errado na tua rua, em todos os sentidos, e fazer uma ligação para a polícia. Você pode fazer de forma anônima, não é isso, doutor? O número 197 da Polícia Civil, você pode ligar, acessar esse número, fazer a sua denúncia, o anonimato é garantido e essas denúncias são apuradas. Perfeito. Doutora Anelisa, obrigado pela participação. Muito obrigada, queria realmente agradecer o fato de ter sido convidada e sempre que for possível eu gostaria muito de participar. A Delegacia da Mulher está à disposição e nós esperamos sim que as mulheres cada vez mais procurem a delegacia, denunciem seus agressores para que a gente possa realmente retirá-las da situação de violência. Perfeito. Doutora Ionara Rabelo, obrigado pela participação. Muito obrigada por estar aqui com vocês e acredito que esse informe, a forma de falar, a forma de alertar tanto vizinhos quanto comunidades religiosas, escolas, para ficarem atentos, ouvir o grito dessas mulheres e das crianças é fundamental para a gente construir uma sociedade mais solidária e com menos violência. E as próprias mulheres entenderem que tem gente para ajudar. Isso, né? Acreditarem em nós, né? Perfeito. Doutora Mônica Araújo, obrigado pela participação. Boa noite, deputado, por estar aqui mais uma vez, por esse convite e até fazer um apelo, que não só as mulheres, mas também os homens que têm que se indignar com essa situação de violência e realmente denunciar, assim como o senhor falou há pouco, que essas pessoas, qualquer ato estranho, que denunciem mesmo. E a OAB também está sempre parceira de toda campanha, de todo ato contra a violência e agradecer mais uma vez. Obrigada. Perfeito. E daqui a um minuto eu volto com mais massagem para você.
Encerrando o nosso programa, eu quero deixar um recado para você. Através do nosso site, através dos telefones da editora, você pode adquirir os produtos do Fábio Souza, né? Livros, pregações, ministrações, camisetas, enfim, tudo aquilo que a gente tem para te oferecer. Quer conhecer? www.fabiosouza, lembrando que o meu Souza é com s.com.br. Telefone 3254-1072, você faz a sua encomenda também. Agora, se você quer ajudar a gente a manter esse programa e, através desse programa, fazer conhecido o seu negócio, a sua empresa, através de um apoio cultural, vou deixar um telefone para você, 8537-2729, 8537-2729. Você vai estar mostrando o seu serviço para uma classe diferenciada de telespectadores que quer, com certeza, saber que você existe. 8537-2729. Vou ficando por aqui, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe você. Tchau, tchau, tchau.